Ok, boa noite, meus irmãos. Então quer dizer que eu vou ter o privilégio também de pregar pela primeira vez na igreja não dividida, né? Muito legal poder ver o que Deus está fazendo no nosso meio, ver Deus respondendo nossas orações. Por isso aqui tem sido a graça de Deus, irmãos. Podemos ver o cuidado do Senhor em nossas vidas, ver Deus nos dando recursos, pessoas, para que a gente possa, como igreja, estar reformando o nosso prédio. Aqui são apenas paredes, mas é a manifestação do cuidado de Deus conosco. Deus tem visto a nossa necessidade e tem nos abençoado. Então, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor pelo cuidado dele em nossas vidas. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Tito. Então, hoje em especial, eu quero começar uma série de mensagens baseada nessa carta de Paulo. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí nessa carta de Paulo a Tito aí no capítulo 1. O irmão João já leu o verso 1 ao 4, que é o texto que nós iremos ver com mais cuidado hoje. Mas antes disso eu queria introduzir rapidamente para os irmãos alguns pontos importantes para essa carta. Antes disso, por que é importante a gente estudar Tito? Em uma pesquisa disponibilizada no jornal da USP, mostrou que em cerca de 1960 até 2015, houve um aumento exponencial de igrejas. Naquele período havia uma contagem aqui no Brasil de mais ou menos 100 igrejas. E nesse período, de lá para cá, houve um percurso de aumento de 60 mil templos no nosso meio. Em 2019, oi, som. Oi? Estão me ouvindo? Okay. Em 2019, igrejas evangélicas elas abriram diariamente cerca de 19 templos. É como se fosse mais ou menos aí, irmãos, de 2015 até 2024, um aumento de mais ou menos 55 mil igrejas. Então, totalizando isso aí, mais ou menos 105, 110 mil templos no nosso meio. Em 2020, por exemplo, uma pesquisa no Datafolha indicou que 31% da população brasileira se declarava evangélica. E aí nós, como comunidade, olhamos para isso e quando convivemos com essas pessoas ou vamos visitar essas igrejas, nós chegamos lá e identificamos que lá não é igreja, não é comunidade. E isso, irmãos, deve gerar no nosso coração preocupação. Porque muitas dessas igrejas um dia foram igrejas. E ao longo que os anos foram passando, elas foram deixando de ser igreja. Deve sempre haver no nosso coração, como comunidade, um temor. Que nós devemos sempre estar limpando as arestas, corrigindo as coisas. Para que a gente possa, como comunidade, sempre caminhar no rumo que Deus já definiu para a gente. A grande questão, então, que eu queria que essa série de mensagens nos levasse a refletir é: como podemos, irmãos, nos manter ou nos esforçarmos para sermos uma igreja saudável? Como podemos ser uma igreja que não vive de acordo com o mundo, que busca riqueza material, como a gente vê várias igrejas aí neopentecostais, que as pregações deixou de ter um pastor, agora tem um coach. Onde nos centros do aconselhamento deixou de ter conselheiros bíblicos e é cheio de psicólogos. Onde no dia a dia da comunidade a maior preocupação não é a respeito do reino, mas é a respeito dos seus sonhos pessoais. Como podemos ser uma comunidade zelosa, que ama a palavra, que vive em santidade, que de fato glorifica a Deus? Como podemos ser uma igreja não cheia de pessoas, mas cheia de Deus de fato? Porque não adianta, irmãos, nós lotarmos esse local aqui, que Deus está nos abençoando com um espaço maior, amém? É bênção. Mas o que é que adianta a gente estar aqui cheio de pessoas, mas ao mesmo tempo vazios de Deus? Isso não serve de nada. Então a carta de Paulo a Tito vai nos ajudar nesse sentido. Como podemos, como comunidade, permanecermos firmes, organizando a comunidade, organizando a liderança, organizando o nosso dia a dia, para que permaneçamos uma igreja saudável, nos esforcemos para sermos uma igreja saudável. Então, para isso, eu queria só ler com você Tito, capítulo 1, versículo 5, para a gente orar. Esse verso, ele, de alguma forma, norteia toda a carta.
Então, de alguma forma, serve também como algo introdutório aqui para a gente. Amém? Todos abriram? Tito 1, verso 5, diz assim, a palavra santa e inspirada do nosso grande Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus Santo, mais uma vez temos o privilégio de termos a Tua Santa Palavra aberta diante de nós, o privilégio de podermos ouvir a respeito do que o Senhor tem a nos ensinar. Eu oro para que nessa noite especial, a mensagem que o Senhor já preparou na eternidade para falar conosco, ela alcance os nossos corações, nos transforme, nos proteja de nós mesmos, nos corrija e nos ajude a ser uma comunidade de fato zelosa, que ama a Tua Santa Palavra e o Teu reino. Nos dirige nesse tempo, fala conosco, e que somente o Senhor, Deus, receba a glória através das nossas vozes e vida no final desse tempo. É o que nós te pedimos em Cristo, pelo poder do Teu Espírito. Amém. Amém. Então, algumas considerações importantes para a gente poder compreender a carta de Tito. A primeira coisa que é importante você saber é que essa igreja, nós não temos muitos detalhes a respeito de como ela foi plantada. Alguns acreditam que ela foi plantada após a segunda viagem missionária de Paulo. Então lembra que ele teve 3 grandes prisões. Na última, que foi em Roma, ele foi decapitado e morto, onde ele escreve ali, antes de ser morto, a segunda carta a Timóteo. Então antes disso, de ele escrever 2 Timóteo, ele escreve a carta de Tito, ou para Tito. E essa igreja em Creta, Paulo havia passado por lá, e aí mais ou menos de 61 até 64, ele deixa Tito lá, e ele vai, provavelmente, para Nicópolis, uma outra região. Ele vai aguardar Tito nesse local lá. E ele está em uma missão, provavelmente rumo à Europa, para continuar pregando o Evangelho de Deus. E aí ele tem essa preocupação com a igreja de Creta. Por isso que ele fala, olha, Tito, eu te deixei aí em Creta, para que você pusesse as coisas em ordem. Então isso significa, por inferência, para a gente, que havia problemas nessa comunidade. Provavelmente eram novos convertidos. Pessoas que estavam começando na fé, pessoas que estavam engateando na caminhada com Cristo e elas estavam precisando de direcionamento, de cuidado. Porque como Paulo vai falar nessa carta aqui, havia alguns lobos vorazes se levantando dentro da igreja e até mesmo desviando algumas mulheres do caminho da fé. Então Paulo escreve para que Tito possa organizar essa comunidade. Para que ele possa, primeiramente, para que a igreja esteja bem estabelecida, organizar uma liderança, que é o que a gente vê aí no versículo 5 até o versículo 9. E dentro dessa organização da liderança, lá no capítulo 2, Paulo vai ensinar como é que a igreja tem que viver de acordo com o Evangelho. E isso aqui, irmãos, pensando no contexto, até para as outras pregações é importante, porque o contexto dos cretenses, como eles eram chamados, era um contexto de muita perversidade. Eles eram conhecidos por serem mentirosos e desonestos, como Paulo fala em um momento nessa carta. Provavelmente, como o Dr. Robert acredita, que havia um entendimento que a cultura dos cretenses estavam de alguma forma minando a caminhada cristã desses novos convertidos. Existia na mitologia grega, naquele período, um deus chamado Zeus. Ele era conhecido por algumas coisas boas que ele fez, etc. E a forma como esses deuses eram adorados era por meio do paganismo, de orgias e muita imoralidade. Alguns acreditam que esse paganismo, essas orgias, essa vida dupla, alguns dizendo que eram de fato zelosos, moralmente corretos, no meio dessa religião pagã, ao mesmo tempo eles viviam em pecado, desprezando, muitas vezes, uma vida reta moral. Provavelmente isso estava influenciando a vida cristã daqueles irmãos. Por isso que Paulo, no capítulo 2, vai dar instruções de como cada um devia viver na sua família, uns com os outros, no trabalho, como é que os jovens deveriam se comportar diante dos mais velhos. Existe uma preocupação de Paulo que o Evangelho de Cristo, que foi manifestado dos céus para a terra, do Deus que se encarnou, morreu e ressuscitou, não seja o Evangelho apenas de boca, mas um Evangelho que transforma vidas.
Paulo quer ensinar esses irmãos a entender que existe uma verdade que eles estão aprendendo, que deve ser uma verdade vivida, uma verdade que transforma. E Tito tem essa incumbência. Ele estabelece uma liderança, ele ajuda os irmãos a compreender os seus papéis dentro da comunidade, da vida cristã, e mais que isso, Tito tinha que botar para fora os lobos, tinha que repreender, fazer com que os homens que estavam ensinando mentiras se dobrassem à verdade. Se não se dobrasse, ele deveria botar para fora mesmo, tirar do meio da comunidade. E para isso, Tito tinha que ter firmeza. Tito tinha que ter coragem. Tinha que ter, como a gente diz aqui, né, o peito para frente para poder defender a verdade. E a palavra de Deus falando com autoridade, a sã doutrina. E claro, irmãos, um quarto ponto importante é que Tito também tinha a incumbência de proteger os irmãos deles mesmos. Por isso que no capítulo 3, Paulo, instruindo Tito, vai dizer, olha, se você já repreendeu o irmão uma vez, outra vez, ele não se arrepende, rapaz, coloca esse irmão de lado. Existe uma instrução mais clara em Mateus 18 em como isso tem que ser feito. Mas Paulo está preocupado que Tito aplique a parte de disciplina bíblica dentro da comunidade. Porque isso é necessário para que a igreja cresça em santidade. Então Tito tinha essas 4 incumbências: estabelecer uma liderança, ensinar o povo de Deus a viver o evangelho na prática, expulsar os lobos e fazer ou praticar a disciplina bíblica dentro da comunidade. Isso aqui, irmãos, é muito importante para a gente, porque isso não se aplica apenas para o pastor líder. É esperado que toda a comunidade tenha essa preocupação. Lembra que essas cartas que Paulo escreve, elas eram lidas em público. Todo mundo lia, todo mundo aprendia aquilo que Paulo estava ensinando. Então, era necessário que essas verdades fossem ouvidas, assimiladas e praticadas por toda a comunidade. É por isso que, por exemplo, aqui na nossa igreja, quando alguém vai se dedicar ao ministério pastoral, coloca o nome na ficha, pastor, ele vai passar 2 anos sendo observado por quem? Pela igreja, pela comunidade. Para que a comunidade, juntamente com a liderança, claro, observe se essa pessoa de fato tem um dom pastoral. E aí é necessário que a comunidade entenda como é que a igreja deve funcionar para que cada um de nós, dentro da sua vocação, do seu dom, da sua responsabilidade, se comprometa e manter a igreja saudável. E manter a igreja caminhando firme para servir e agradar a Deus. Então essa carta, irmãos, ela é muito pertinente para nós. Ela nos ensina verdades fundamentais que nós, como igreja, devemos sempre estar nos preocupando. Sempre devemos estar olhando para cuidarmos uns dos outros, para direcionarmos a comunidade, a igreja do Deus vivo e verdadeiro, no caminho que Ele já estabeleceu. E aqui nesse prefácio, versículo 1 ao 4, onde nós vemos de comum Paulo sempre ensina as suas cartas, eu queria destacar pelo menos algumas verdades que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a respeito de como podemos construir uma igreja saudável. Nessa saudação, se você observar, era muito comum naquele período em que Paulo escreve, 61 a 64 mais ou menos depois de Cristo, que houvesse em todas as cartas o nome de quem está escrevendo e em seguida o nome para quem ele está escrevendo. Só que observe comigo que entre o nome de Paulo e o nome de Tito, que é lá no versículo 4, nós temos 3 versículos. 3 informações, pelo menos aí pensando de forma geral, né? Várias informações a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, a respeito das obras. Isso é comum, às vezes, em muitas cartas de Paulo, porque ele quer colocar na introdução da carta verdades que ele vai trabalhar em toda a epístola. Então aqui ele vai focar, por exemplo, na salvação, ele vai focar em Cristo como o Redentor, como Salvador. Ele vai destacar aqui Deus como verdadeiro, Deus como aquele que manifestou a sua palavra. Várias verdades que são importantes para a igreja segurar, proteger e viver de acordo com elas. Então, nessa saudação, nós aprendemos muitas verdades para produzirmos ou para nos esforçarmos para construirmos uma igreja saudável. A primeira verdade que eu queria que nós tomássemos para nós hoje como igreja é a respeito da identidade de Paulo. É o cartão de visita de Paulo. Olhe comigo como é que ele inicia essa carta. Ele diz assim, Paulo, como é que tem na sua versão aí? Servo de Deus. Alguma versão tem escravo? Não tem, né?
Triste, viu isso aí? Eu lembro que até o José pregou recentemente sobre isso. Irmãos, isso é um problema. Eu acredito que a palavra servo, ela perde um pouco da ideia do significado da palavra doulos. Aqui Paulo ele não usa qualquer palavra para expressar a respeito de quem ele é. Servo pode dar aquela ideia de alguém que ganha para trabalhar. Ele é alguém assalariado, ele é alguém que recebe para poder fazer alguma coisa. A palavra melhor traduzida poderia ser a ideia de escravo. Paulo quer trazer essa identidade, ou quer afirmar essa identidade, como alguém que é de fato um escravo de Deus. Escravo do Senhor. E aí nós precisamos trazer à memória que escravo, diferente de um servo, ele não recebe nada para poder fazer o que ele deve fazer. E Paulo ele queria ser visto assim, como um escravo de Deus. Lembra que Paulo ele foi comprado, como ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 6, ele foi comprado por um preço de sangue. E nós também como comunidade somos comprados pelo preço de sangue. Essa ideia aqui de escravo traz traz uma ideia de inferioridade. Um estudioso do grego diz que o termo escravo, ele é o mais abjeto, desprezível do que servil no meio dos escritos gregos. É a ideia de algo inferior, irmãos, que está abaixo. Mas aqui eu quero que a gente tome cuidado com algo. Não significa que a gente é escravo de Cristo, ou Paulo também escravo de Cristo, que essa é uma posição nesse mundo inferior. A maior posição nesse mundo não se compara com a posição de escravo de Cristo. Escravo de Cristo é o maior privilégio que um pecador pode ter nesse mundo. Paulo queria ser visto como um escravo, como aquele que foi comprado por Deus, como aquele que foi chamado para servir a Deus. Alguém que não tem vontades e que serve a Deus em qualquer situação. Você precisa lembrar comigo aqui que Paulo foi fiel a Deus até o ápice. Paulo passou por naufrágio. Paulo foi apedrejado. Paulo foi dado como morto várias vezes. Por fome, muitas vezes em vigília, sem dormir. Paulo se dedicava por completo. Porque essa perspectiva de como Paulo se via, o movia a fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Paulo se via como esse escravo que não tem direito, alguém comprado por preço, alguém que foi chamado por Deus para fazer o que Deus quer que ele faça, independente daquilo que for colocado diante dele. Uma outra palavra que Paulo usa aqui é que ele era um apóstolo de Cristo. Essa palavra apóstolo significa mensageiro ou enviado. A ideia que ele quer trazer é que ele é alguém que foi enviado por uma autoridade para poder realizar uma missão. Tanto que na realeza, naquele período que Paulo escreve, alguns navios eles tinham esse emblema de apóstolo, porque ele recebia essa autoridade de um rei para proclamar em outra localidade a respeito da autoridade desse rei e conclamar para que as pessoas se submetam a esse rei. Então essa palavra, ela no cristianismo, ela ganha um significado de esse aqui é um enviado do rei Cristo Jesus para conclamar, para proclamar essa mensagem para que as pessoas se arrependam e se submetam ao grande rei, ao grande Senhor Jesus. Ele ministrava com a autoridade conferida pelo Deus soberano, pelo Cristo que o comprou na cruz do Calvário, que morreu por ele. Assim também todos os servos de Cristo são vistos. Ele tinha em especial esse ofício de apóstolo. Mas todo escravo, ele também recebe um dom da parte de Deus, para que ele possa exercer no meio da comunidade e servir, assim como o apóstolo Paulo serviu. Aqui, irmãos, qual é o ponto que eu queria aplicar para a igreja? Paulo ele serve como paradigma para os membros da igreja. Deve haver a compreensão na parte de cada um de nós, individualmente, que nós somos escravos. Que eu e você, irmãos, dentro da comunidade, nós não temos direito. Vemos em algumas igrejas por aí, e nós achamos estranho, muitos de nós aqui achamos estranho essa ideia. As pessoas orando e dizendo, eu determino. Deus me dê isso agora.
alguns gritando durante a oração. Eu lembro que eu já vi vídeos do pessoal pegando um cabo de vassoura, tentando expulsar demônio, batendo assim, né? E aquela autoridade mística, espiritual, de alguma forma demonstrando autoridade por si próprio, achando que tem direito diante de Deus, de falar diante de Deus, como é que as coisas têm que ser feitas, como é que as coisas têm que ser realizadas. Querem determinar como é que tem que ser. Talvez nós achemos isso estranho e não falemos isso em oração. Mas eu arrisco dizer que muitos aqui tratam Deus dessa forma. Muitos aqui tomam decisões na sua vida sem orar antes a Deus. Muitos aqui durante a sua caminhada nem consideram a palavra. Vivem, andam sem nem pensar em Deus. Não buscam direção na palavra de Deus, não buscam conselhos da parte daqueles que amam a Deus. É por isso que vemos por aí, irmãos, muitas igrejas mundanas. Pessoas que são do mundo e se intitulam como cristãs. Quando olhamos para a vida delas, não há nada de escravo de Cristo. Não há nenhuma obediência a Cristo. Não há nenhum sacrifício por Cristo. Pessoas que vivem o seu dia a dia sem considerar a Deus. Olha comigo em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Olha comigo o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Aqui Deus está condenando o povo de Israel por eles estarem buscando outros deuses e outras formas de se refugiarem. Mas isso não vai, irmãos, para muito longe, porque os nossos corações muitas vezes são assim diante de Deus. Quando vamos tomar uma decisão, ou diante de uma dificuldade, diante de uma aflição, não nos refugiamos em Deus. Não nos submetemos a Deus para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Não procuramos entender qual é o seu plano. Queremos fazer a nossa vontade, aquilo que nos agrada mais. Não estamos dispostos a abrir mão de nada. Só queremos fazer aquilo que nós queremos. Essa ousadia de não se ver como escravo, isso é o que destrói igrejas. Nós precisamos ter essa compreensão, irmãos, enquanto caminhamos como comunidade, eu e você individualmente, que nós somos escravos. Nós não temos direito. Tudo que Deus faz em nossas vidas é graça e misericórdia. Eu vi recentemente o Sproul, ele já faleceu, mas um vídeo dele comentando a respeito disso. E que nós, como cristãos, nos acostumamos com a graça e com a misericórdia de Deus. Nós chegamos muitas vezes em oração achando que Deus deve dar aquilo que nós estamos pedindo. Quando nós começamos a oração, na caminhada cristã, a gente ora, ó Deus, ser gracioso, se for da tua vontade, me dá isso. Nós até entendemos bem o significado de graça. É algo gratuito, entendemos a misericórdia de Deus. Deus não nos dá o que nós merecemos. Entendemos isso teologicamente, compreendemos isso intelectualmente. Mas no nosso coração como igreja, nós começamos a exigir de Deus certas coisas. Achando que Deus deve dar certas coisas. Achando que Deus deve exercer misericórdia. Achando que Deus deve exercer graça conosco. Aí deixa de ser graça e deixa de ser misericórdia. Precisamos, irmãos, como comunidade, nos colocar no nosso lugar. E entender, irmãos, que o que define a mim e a você é que nós somos escravos. Nada mais do que isso. Nada menos do que isso. Escravos. Sem direito. Esse é o nosso cartão de visita. É isso que nós somos diante de Deus. E esse termo escravo é a maior bênção que eu e você, como pecador, podemos receber da parte de Cristo. Porque que grande Senhor nós temos em nossa vida. Portanto, qual é a sua identidade? O que é que tem te definido? É o trabalho?
É um sonho. Se perguntasse para você quem você é, o melhor, lá no seu trabalho, você é conhecido como o quê? Na sua família, você é conhecido como? Qual é a característica que mais ressalta na sua vida? Nós temos que lembrar, irmãos, que essa deve ser a nossa característica. Servos de Deus, escravos de Cristo. Só isso. Mais nada. É isso que vai proteger os nossos corações de caminharmos rumo à destruição da nossa própria comunidade local. Precisamos nos comportar como escravos. Não são os nossos direitos. As coisas não devem acontecer como eu quero. Não é do meu tempo. Não é a minha agenda. Não é nada nosso, irmãos. Não é o meu dinheiro. Não é os meus dons. Não é o meu carro. Não é a minha casa. Não é a minha esposa. É tudo dele. É tudo do Senhor. Precisamos alimentar no nosso coração como comunidade para preservar essa igreja local, preservar a ideia de que nós somos escravos, que estamos aqui para servir ao nosso Senhor. O segundo ponto importante é o propósito da vida de Paulo. Esse servo que tinha como identidade ser escravo de Cristo, um apóstolo enviado do Senhor para cumprir uma missão, ele vivia em prol de duas coisas. Olhe comigo a continuação de Tito, capítulo 1. Deixa eu retornar aqui para o texto. Ele diz assim, olha a conjunção, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ou como algumas versões colocam, que levam ou que conduz à piedade. Na esperança da vida eterna. Paulo ele tinha bem em mente essa compreensão de que ele vivia para tornar o nome de Deus conhecido e promover a fé no meio das pessoas que estavam ao seu redor. Era isso que conduzia o seu ministério. Lembra que quando ele está querendo partir para uma área, e aí ele tem um sonho com o macedônio, clamando para que ele vá para uma outra região. Era isso que conduzia Paulo. Era esse entendimento de para onde Deus estava o guiando, para onde o Espírito Santo estava lhe conduzindo. Ele tinha como objetivo para a sua vida o promover a fé dos eleitos. Daqueles que Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu para que pudessem ser salvos e participarem da herança eterna. Paulo ele se empenhava para pregar esse evangelho, clamando para que as pessoas se voltassem para Deus. E mais que isso, a sua vida ela era marcada não somente para que pessoas se voltassem para Deus e escutassem o evangelho, mas para que também aqueles que já escutaram o evangelho pudessem crescer em santidade. Que essa ideia da palavra de promover o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, ou como a NVI traduz melhor, que leva à piedade, que conduz à santidade. Ou seja, à medida que Paulo pregava o evangelho de Deus, anunciava a palavra de Deus, esses dois alvos eram alcançados. Pessoas se voltavam para Cristo, aqueles que Deus já tinha escolhido antes da fundação do mundo, e mais que isso, aqueles que já estavam em Cristo, eles cresciam em piedade, cresciam em devoção, de acordo com que a palavra ela era pregada. E tudo isso na esperança da vida eterna. Paulo sempre tinha em mente que logo, logo, a vida eterna iria invadir o tempo presente. E isso o conduzia também, o motivava a viver de acordo com essas realidades espirituais. Paulo tinha como propósito de vida, irmãos, fazer com que as pessoas conhecessem a Deus. E que aqueles que já conhecem a Deus, crescessem em santidade. Essa era a filosofia de vida do apóstolo Paulo. Ele deixa isso mais claro em Filipenses capítulo 1, onde ele diz que para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. A filosofia da vida do apóstolo Paulo era essa. Mas o que nós vemos em muitas comunidades hoje é uma filosofia marcada pelo egoísmo, disputas de cargos, inveja, pessoas centradas em si mesmas. A gente consegue perceber, irmãos,
E aí, caminhando, já tendo participado até mesmo de algumas comunidades que não são saudáveis, o quanto que a figura central da igreja começa a ser o pastor. A igreja do pastor fulano de tal. É o pastor fulano de tal que conduz a igreja. Vai se perdendo a identidade de que a igreja, ela é de Deus. E isso acontece por conta que a filosofia de vida das pessoas que estão lá deixaram de ser uma filosofia bíblica e começaram a ser uma filosofia de vida antropocêntrica, centradas em seus sonhos pessoais, em sua vida pessoal. E, consequentemente, esse estilo de vida leva a comunidade a ser destruída e caminhar rumo à destruição. É muito legal a forma como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, dizendo que ele desejava ir, que era incomparavelmente melhor. Mas você lembra o porquê que ele deseja também ficar? Quem lembra? Por que Paulo também deseja ficar? Para servir os irmãos. Porque ele sabia que a presença dele iria produzir mais frutos para o crescimento dos irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se coloca no lugar agora do rei Ezequias. Imagina que um Isaías chega para você e diz: ei, põe as coisas em ordem. Você vai morrer amanhã. Pode colocar tudo em ordem aí. Você vai morrer. Aqui é só como ilustração. Ezequias foi lá, orou a Deus, pediu por mais anos de vida. Nós sabemos que isso tem um propósito lá, teologicamente. Não vem ao caso. Mas para servir como ilustração para você, o que você oraria a Deus? Se Deus dissesse para você hoje que você vai morrer amanhã, 6 horas da manhã, como seria a sua oração? O que você pediria a Deus? O apóstolo Paulo, com essa possibilidade de ir e estar com Cristo, parece que estava diante dele essas duas opções. É como se ele pudesse dizer para Jesus: ei, Jesus, já pode levar, viu? Cumpri aqui meu trabalho. Mas ele fala como se pudesse decidir: eu prefiro ficar, porque eu vou poder servir melhor meus irmãos. O que é que te faz ficar hoje? Pelo que você tem vivido? Qual o propósito da tua vida? Chacoalha um pouquinho o teu coração. Olha para a forma como você tem vivido no teu dia a dia. O que é que você gasta mais tempo? Com o que é que você se dedica para produzir mais? Aí você vai dizer assim: não, o pastor Clésio já fez até aqui um cálculo muito legal, né? Quanto tempo a gente dedica ao trabalho, quanto tempo a gente dedica para a igreja. Mas esse tempo que a gente dedica lá, que obviamente para muitos é maior do que o outro tempo que você se dedica pensando na igreja local. Você faz isso para quem? O teu coração faz isso para promover a fé daqueles que estão inseridos ali? Para fazer com que as pessoas cresçam em Cristo? Ou você faz isso pensando em si mesmo? É na conta, no final do mês, eu vou receber uma bonificação, e aí eu vou fazer um extra aqui no trabalho para poder receber mais dinheiro. Eu vou me dedicar mais aqui para poder dar um carro melhor para minha esposa. Não estou dizendo, irmãos, que essas coisas são erradas em si. Não são. Quando elas não são feitas pensando na glória de Deus e no reino de Deus, elas são mundanas e pecaminosas. E é isso que muitas vezes encanta o nosso coração, e é isso que muitas vezes destrói igrejas. Essas igrejas mais lotadas por aí, que a gente vê, que eu tenho receio de chamar de igreja. Eu creio que tem irmãos lá. Mas o que é que lota essas igrejas? O que é que faz com que as pessoas escutem ou queiram ouvir a mensagem desses lobos vorazes que deturpam a palavra? Se não o egoísmo do coração delas, se não o desejo por mais riqueza, se não o desejo por várias e várias idolatrias do seu próprio coração. Para sermos uma igreja saudável, irmãos, precisamos imitar o apóstolo Paulo nesse sentido. Nós precisamos ter essa compreensão que nós devemos ver para o outro. Nós já nos amamos demais, irmãos. Nós temos que ter a compreensão de que nós somos grandes pecadores
E que a gente precisa fazer morrer essa natureza terrena egoísta, depravada, que odeia a Deus. Por natureza é o que nós somos. Se eu e você, individualmente, preste atenção aqui, se você não tiver cuidado com o seu coração, você pode destruir uma igreja. Fofocas, mentiras, inveja, orgulho, todas essas coisas que brotam, que vêm lá de dentro do coração, são essas coisas que destroem uma comunidade. Portanto, para que nós venhamos lutar para sermos uma igreja saudável, que caminha de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos ter essa compreensão, irmãos, que nós estamos aqui não para ser servido, mas para servir uns aos outros. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio antes disso, para dar a sua vida em prol de muitos. Ele veio para resgatar pelo que eu e você temos vivido. Pelo que você tem levantado pela manhã. Cristo tem sido tudo para você. Aí eu não queria que você respondesse na sua mente. Eu queria que você trazesse à memória atitudes de vida prática. No teu dia a dia, como é que você tem demonstrado isso? Que você não é um egoísta. Como é que você tem demonstrado que de fato você ama a Jesus? Que Jesus é tudo para você? Você ora pelos seus irmãos? Você organiza a sua agenda em prol do outro? Você se dedica no dia a dia, na vida comum, a falar com o irmão, a ver se o irmão está bem, a aconselhar o irmão, a animar o irmão? Você se esforça para estar no meio da comunidade, no meio das programações da igreja, para servir o irmão? Porque normalmente nosso coração é, hoje eu estou cansado, ou várias desculpas vão apresentando no nosso coração. E claro, irmãos, tem de fato questões que são reais, que às vezes a gente tem que tomar decisões pensando no reino de Deus e é o melhor caminho. Muitas vezes Deus não quer você dentro da igreja. Às vezes Deus vai querer que você esteja lá com sua esposa, pastoreando o coração dela. Não estou dizendo aquela ideia dos assembleantes que é de segunda a domingo dentro da comunidade. Não é isso. Não é isso. Deus te deu vários papéis, como servo, como escravo. E você tem que desempenhar bem cada um deles, com equilíbrio, pensando no reino. Mas aí está a grande dificuldade. Essas suas decisões estão sendo em prol de quem? Pensando em quem? Em si mesmo ou no outro? No benefício do outro? Para o bem do outro? É isso, irmãos, que destrói muitas comunidades. E nós precisamos ter esse cuidado, para que nós, cada um individualmente, tenhamos um coração como o do apóstolo Paulo, que vivia para promover a fé, para que as pessoas conheçam a Deus e para que o outro cresça, para que o outro seja mais parecido com Cristo. É só isso, irmãos, que tem sentido. O que é que mais tem sentido na vida senão isso? Todo o resto vai acabar. Tudo que a gente está construindo com as nossas mãos vai ser destruído, vai findar. Somente essas verdades que Paulo vivia aqui, que ele nos ensina aqui, que de fato vai durar para sempre. Que vai de fato produzir vida e santificação. E um último ponto, ou melhor, o penúltimo ponto, mas esse aqui é um pouco mais rápido. Paulo, ele vivia para promover a mensagem do Evangelho. Então ele diz aí, na parte B do versículo 2, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A mensagem que o apóstolo Paulo proclamava era aquela mensagem que Deus na eternidade já havia prometido e que nos tempos presentes ele manifestou, ele revelou ela. A ideia aqui da eternidade passada, a ideia de nos tempos antigos, a ideia da palavra é Deus na eternidade, antes que existisse tempo, ele já determinou como todas as coisas iriam ser. E aí, por meio da sua santa palavra, ele manifesta essa vontade que ele definiu na eternidade. Ele manifesta essa verdade nos tempos presentes. Por meio da sua palavra proclamada, pregada. Palavra essa que foi confiada ao próprio apóstolo Paulo.
O ponto é que somente a palavra de Deus pode, de fato, preservar uma comunidade. Sem mais, irmãos, e sem menos, somente a palavra. O mundo vai se encher de filosofias e ideias que vão sempre, de alguma forma, tentar minar a palavra de Deus. Nós temos exemplos durante a história da igreja, como o próprio liberalismo teológico, onde as pessoas ao longo do tempo foram deixando de confiar na palavra de Deus, nas verdades de Deus. E isso foi de alguma forma minando as verdades do Senhor, criando no coração das pessoas aquele ceticismo e se afastando devagarinho da palavra de Deus. A palavra deve ser sempre central no meio da comunidade, irmãos. E como eu tenho falado ao longo da pregação, cada um tem o seu papel individual nisso. Individual nisso. Lembra enquanto Paulo pregava para os bereanos, o que é que eles estavam fazendo? Rapaz, será que o apóstolo Paulo está ensinando que está de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver aqui. Essa preocupação da comunidade em preservar, em cuidar, em amar o texto sagrado. Nós não idolatramos figuras públicas, irmãos. Pastor nenhum sobe aqui, irmão nenhum sobe aqui para pregar, para que ele seja o centro das atenções. Nós pregamos a palavra de Deus, porque confiamos que é ela e somente ela que pode trazer vida, que pode transformar corações, que pode animar o pecador, que pode de fato fazer com que alguém se arrependa dos seus pecados. É ela e somente ela. E aqui é um fundamento muito importante que Paulo nos ensina, para que nós como igreja venhamos preservar essa verdade enquanto vivemos em comunidade. E um último ponto é a respeito do discipulado de Paulo. Ele finaliza essa pequena porção dizendo: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo, ele se dirige a Tito e até mesmo a Timóteo como a seu filho na fé. Aqui a ideia pode ser de alguém que tem a mesma fé que o apóstolo Paulo, mas também alguém que o próprio apóstolo Paulo gerou na fé, ensinando para ele talvez ouviu do próprio apóstolo Paulo a respeito da verdade cristã e se converteu ali. O ponto que eu queria chamar a atenção a respeito disso aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele deixou um legado para uma próxima geração a respeito de como eles deveriam viver para servirem a Deus. Lembra que Tito e 2 Timóteo são as últimas cartas do apóstolo Paulo. Essas cartas, que até hoje são circuladas na igreja, elas carregam as instruções do apóstolo Paulo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo teve aquela preocupação de preparar obreiros para darem continuidade àquilo que Deus começou através dele. E nós, irmãos, como já foi dito aqui na igreja, nós também precisamos ter essa preocupação como membros da comunidade. Já foi dito que nós necessitamos ser, ou que nós precisamos de pelo menos 3 tipos de pessoas. Precisamos de um Barnabé, que vai aconselhar, repreender, sem papa na língua. Barnabé chegou para Paulo: tu está errado, Paulo. Sim, não está certo não. Tu tem que levar Marcos. E aí Paulo: não, ele vacilou, não vou levar não. Barnabé não ficava tentando ser politicamente correto com Paulo, ele falava aquilo que ele acreditava que era certo. E nós precisamos muitas vezes ser desse tipo de pessoa na nossa caminhada. Precisamos muitas vezes ser ou ter um Paulo na nossa vida, que ensina, que instrui, que prepara uma próxima geração, outro para dar continuidade. Precisamos de um Tito ou de um Timóteo que aprenda, escuta, que se submete à verdade. Mas a verdade, irmãos, é que nós não temos visto isso. O pastor tem trazido algumas informações para a gente no grupo dos vocacionados e até mesmo aqui na igreja, que muitos pastores estão desistindo do ministério. Muitas igrejas sem pastores, porque eles não fizeram isso. Não tiveram aquela preocupação de ensinar uma próxima geração a respeito da fé. Os Barnabés estão se tornando politicamente corretos. Não quer ofender ninguém, não quer corrigir ninguém. Aquela preocupação de querer agradar a todo custo, aquele temor de homens, ver a pessoa vacilando e não fala. Isso destrói uma igreja. Os Paulos estão se tornando preguiçosos e idólatras.
não querem discipular ninguém, não querem viver em comunhão com a comunidade, não têm paciência e não têm tempo, como muitos alegam, para ensinar uma próxima geração. É uma vida muito ocupada, mas não se ocupa com o principal, em passar as verdades que Deus tem te ensinado para uma próxima geração. E por último, isso aqui como pastor dos jovens, eu percebo, irmãos, os Titos ou os Timóteos são orgulhosos. Não querem aprender, não querem se submeter, acham que sabem de tudo, vivem como querem. Essa é a minha geração. Eu vejo isso na minha geração. É só você caminhar um pouquinho. Jovens que não querem mais submeter a verdade nenhuma. Acham que sabem de tudo. Tomam decisões sem pedir conselho, sem pedir ajuda. E o final, irmãos, dessa receita é uma igreja destruída e acabada. Totalmente acabada. Então, meus queridos irmãos, que possamos, cada um de nós individualmente, nos esforçar para sermos uma igreja escrava de Cristo, que vive para o outro, que se apega à palavra e se relaciona com amor e com sinceridade. Amém? Que possamos empenhar individualmente, cada um de nós, para cuidar da nossa igreja, para amar a nossa igreja. Vamos orar. Nosso Deus querido, te damos glória pela tua santa palavra. Te damos glória pelo Senhor nos ensinar, nos corrigir. Sabemos que são verdades que sem o poder do Senhor é impossível para nós como igreja vivermos. Humildemente, Deus, suplicamos pelo teu poder. Nos livra de nós mesmos. Nos leva ao arrependimento dos nossos pecados. Nos conduz a sempre nos humilhar diante da mão do Senhor. Que o Senhor nos purifique, nos santifique, ó Deus, por amor ao teu próprio nome. O Senhor sabe, ó Deus, que uma igreja como a nossa, se alguma coisa acontecer, pecados dominarem a gente, não é sobre nós, Deus, é sobre a tua glória que vai ser manchada. Por isso que nós suplicamos, por amor a ti mesmo, nos protege dos nossos próprios pecados. Faz com que aqueles que estão lutando vençam. Aqueles que estão escondendo os seus pecados, que eles se arrependam, Deus. Confessem, peçam ajuda. Que aqueles que estão vivendo de forma egoísta, desprezando a comunhão uns aos outros, ó Deus, faz com que eles percebam que o Senhor morreu por eles e é esperado que nós também venhamos a morrer por ti. Dá graça, Senhor, para que tenhamos um coração submisso, que te ama com sinceridade. Também queremos colocar diante de ti, em gratidão ao que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo fato do Senhor ter nos abençoado tanto financeiramente, para que consigamos dar continuidade à nossa reforma. Obrigado pelas pessoas que estão envolvidas, os irmãos que estão doando, os pedreiros também que estão se dedicando. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar nos abençoando, continuar suprindo nossas necessidades. O Senhor bem sabe que o nosso intuito é para que esse prédio ele sirva bem ao povo do Senhor, para que se abençoe as pessoas, a comunidade. Que o Senhor possa nos dar recursos nesse sentido, Deus. Abençoe também a vigília que está chegando. Que o Senhor nos dê graça para que sejamos um povo de oração, que ama ter comunhão contigo. Que a tua palavra possa ser pregada ali com fidelidade. Que possamos crescer para a tua glória. Obrigado por esse tempo, pelo privilégio de te adorar e de servir. Amém. Amém.